Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Irene Medeiros e a gente vai dar início à Maratona da Ventilação Mecânica Segura. Esse evento de 3 dias, onde a gente vai falar sobre a abordagem segura da ventilação mecânica, para que você, profissional intensivista, tenha segurança no manejo da ventilação mecânica. Então, no decorrer desses dias de maratona, eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado em relação ao manejo, em relação à condução da ventilação mecânica para os seus pacientes. Para a gente começar, eu gostaria de me apresentar. Alguns de vocês já são alunos, alguns de vocês me acompanham no Instagram, mas talvez não saibam bem quem eu sou, né? Então, quem é a Irene, né? Quem é a Irene Medeiros? Eu sou fisioterapeuta, né? Tenho residência em terapia intensiva, foi aí que começou essa minha paixão, esse meu envolvimento maior com a ventilação mecânica. Tenho um mestrado em fisioterapia, atualmente estou concluindo um doutorado em ciências médicas e atuo como fisioterapeuta intensivista, sou servidora pública na cidade de Fortaleza, no Ceará, e também atuo ministrando aulas em pós-graduações e cursos, tá? Então vocês vão me ver aí em pós, nos cursos online, em palestras, em congressos, enfim. Então eu vivo, né, desse ensino da ventilação mecânica, mas eu também estou ali direto no leito, né? Também atuo na assistência em terapia intensiva, o que para mim é muito importante, até para que eu possa passar esse conteúdo de uma melhor maneira para vocês, tá certo? E daí, né, será que eu, que estou começando do zero, Anirene, eu consigo aprender ventilação mecânica? Eu sei que quem está me assistindo aí, a gente tem um público diverso, né? Até pelos questionários que vocês respondem ali, a gente tem essa perspectiva. Tem profissionais com anos de experiência, profissionais que já têm uma ampla formação em terapia intensiva, em ventilação mecânica, mas também temos aí pessoas que estão concluindo a graduação, que iniciaram na terapia intensiva agora, estão aí engatinhando na terapia intensiva e muitas vezes vem aquele receio. Será que eu consigo aprender ventilação mecânica? Porque eu acho muito complicado, Ana Irene. Eu acho muito difícil quando eu olho aquelas aulas, quando eu olho para o ventilador, quando eu vejo meu paciente com alguma intercorrência, eu acho que eu não vou conseguir, né? Então, primeira coisa que eu queria, assim, quebrar, né? Que eu queria mudar um pouco isso aí na sua cabeça, você que está aí nesse início, você que acha que não é capaz, é que sim, todos nós somos capazes, tá? Qualquer pessoa que se determine, a partir de agora, eu vou manejar a ventilação mecânica, eu vou aprender, é um compromisso meu, virou o ano, virou a chave e agora eu vou aprender de verdade ventilação mecânica. Sim, é possível. Eu destaco muito a qualidade e o comprometimento que ela sempre teve com a visão acadêmica, o embasamento científico. A didática dela é maravilhosa, perfeita, explica muito bem, com clareza, né? Com facilidade, eu aprendi muito. Eu cresci muito como profissional, né, para assistir melhor meus pacientes. Então, assim, eu devo muito à professora Ana Irene. Eu caí depois de 10 anos de formada dentro de uma unidade de terapia intensiva no pronto atendimento. Eu queria dizer para vocês que foi uma experiência assim desafiadora, que foi conduzir a ventilação mecânica depois de tanto tempo de formada e sem experiência. A Irene Medeiros, assim, foi fundamental nesses 6 meses de pandemia. Sempre mostrando a realidade, né, dos serviços que têm mais recursos, dos serviços que têm menos recursos. Então, vou compartilhar um pouquinho como foi esse meu início com vocês, para que vocês entendam que sim, que é possível, né? Só para lembrar, o assunto da nossa aula de hoje vão ser os 5 erros mais frequentes que o pessoal comete no manejo da ventilação mecânica, mas aí eu vou compartilhar esse meu início, né? Como foi esse meu início, como foi esse meu começo, como foi para mim esse entendimento da ventilação mecânica, já que eu estou dizendo que você pode começar do zero, né? Então, como foi o meu zero, né? O meu zero foi durante a graduação, eu entrei na faculdade assim com zero interesse em terapia intensiva, na verdade, por desconhecimento, né? Entrei na fisioterapia muito apaixonada ali pela neuropediatria, reabilitação e achava aquilo muito lindo e foi por isso que eu escolhi a fisioterapia. Sendo que quando eu comecei a pagar a disciplina de respiratório, eu vi, não é isso que eu quero não, eu quero essa outra área aqui. E daí comecei, né, projeto de pesquisa, projeto de extensão, indo para congresso, que foi meu primeiro CIFI, né, percebe
percebe-se que muitos anos de diferença entre o primeiro CIFI e eu aqui hoje, né? Muita diferença. E desde então, né, desde que eu comecei a ver disciplina respiratória, eu disse, eu quero saber mexer nesse ventilador mecânico aí, eu quero trabalhar com isso e eu quero poder fazer a diferença com isso, eu quero poder ser um profissional referência nisso, né? Então, desde então, eu fui conduzindo a minha formação para isso, né? Estudando bastante respiratória, estudando bastante UTI, entendendo de fisiologia, entendendo de ventilação, para que hoje eu chegasse onde eu estou. Mas eu parti lá do zero, assim como muitos de vocês nesse momento que estão me assistindo, estão partindo do zero. Cada um de nós, gente, está partindo de algum lugar. Então, não importa se você está começando hoje ou se você já tem 5 anos de carreira, 5 anos de atendimento em UTI, mas todos nós podemos melhorar as nossas condutas, podemos fazer a diferença com os nossos pacientes. A gente tem que entender que a ventilação mecânica é algo muito sério, né? Às vezes a gente acha que não, porque é fácil, mexo ali no botão, ajusto ali outro botão e às vezes o pessoal acha que é videogame, né? Não é. É algo muito sério. Qualquer ajuste inadequado que a gente faça ali naquele ventilador, a gente pode estar causando dano sério, dano grave ao nosso paciente. Então a gente tem que agir com muita responsabilidade. E manejar aquilo de uma forma assertiva, né? Saber que, eu tô mexendo em um botão de pressão porque eu sei que meu paciente precisa por conta disso e daquilo, né? Que eu tô ajustando um tempo inspiratório, não porque eu tenho aquele número ali na minha cabeça, mas porque eu sei que aquele é o tempo inspiratório adequado para o meu paciente. Então, desde a graduação, né, comecei a construir aí essa carreira aí na terapia intensiva, fiz minha residência, que foi assim um grande divisor de águas para mim, né? Por quê? Porque na residência era 60 horas por semana ali dentro de uma UTI, então a gente pode vivenciar na residência casos muito diversos, né? Experiências únicas mesmo ali na residência, passando em diferentes hospitais, trabalhando com diferentes equipes, e enfim. Só que, né, qual era o meu objetivo, né? O que foi que eu percebi, e é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Quando eu principalmente entrei na residência, que fui me deparando com profissionais, né, trabalhando ali, né, o dia a dia, aquela experiência, eu fui vendo que muitos daqueles profissionais, né, que trabalhavam há anos na terapia intensiva, eles na verdade não sabiam tão bem o que estavam fazendo com o ventilador. Lógico, existiam muitas barreiras, se a gente levar em consideração que eu iniciei a residência em 2013, né? Então, 10 anos, mais de 10 anos, muita coisa acontece. Então, os ventiladores não eram tão modernos, a gente não tinha tanta facilidade de cursos, de formações, como hoje vocês têm acesso, tá? Então, hoje, a gente já está em um mundo muito privilegiado em relação ao ensino. Então, para quem quer, tem muita coisa disponível aí. Só que eu percebi que naquela época, muitas daquelas pessoas, elas conduziam ali no automático. Então, eu percebi que se eu fosse um profissional que fazia diferença, né, se eu realmente soubesse o que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo, eu poderia ter um lugar diferenciado ali, né? Eu poderia fazer a diferença para os meus pacientes e aquilo ali era um ponto de crescimento na minha carreira, porque eu estaria oferecendo algo diferente que muitos profissionais não ofereciam. Então, eu comecei a me espelhar em profissionais que eu admirava e que eu via que eram referência ali naquilo, eram referência na ventilação mecânica, e comecei a focar, né, realmente o meu estudo, o meu aprendizado para aquilo, para que eu fosse essa profissional referência, né? Então, isso aconteceu, né? Isso aconteceu na minha vida, mas não do nada, né? Eu comecei lá do zero e com muito esforço eu sei o que eu sei hoje. Foi fácil? Não, tive que estudar muito, tive que me dedicar muito, dei muito plantão, né? Dei muitas 24, 36 horas na vida, estudei muito, fui muito para congresso, para que eu tivesse essa associação do conhecimento teórico, né? O que eu estou vendo ali em um artigo científico que foi publicado ontem na PubMed, com o meu paciente. E é isso que eu gosto de trazer para vocês, né? Muita gente fala, Nirene, você ensina pra gente de uma forma descomplicada. Mas por quê? Porque eu percebia que na época, né, quando eu fui aprender, era uma diferença muito grande entre o que a gente via em um artigo e o que a gente via na prática. E muitos profissionais até têm, mas a prática é diferente, mas não pode ser, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar aquilo que está no artigo para a minha prática. E é esse o meu desafio hoje, enquanto docente, né, enquanto professora, que é facilitar, simplificar aquela informação que sai do artigo, que é complexa mesmo, que a primeira leitura a gente fica, peraí, o que é isso? Na verdade, para que
simplifique esse conteúdo e para que na prática de vocês, quando vocês baterem o olho naquela condição clínica do paciente, vocês entendam, não, peraí, isso aqui é aquilo que tem naquele artigo que saiu semana passada e que eu li que eu não estava entendendo, agora eu consigo entender, porque a Ana Irene disse que é desse jeito e por isso que eu estou vendo meu paciente desse jeito, e por isso que o volume está tal e por isso que a curva está de tal jeito. Então, esse simplificar da ventilação mecânica é hoje o meu maior objetivo, para que mais pessoas tenham essa segurança, mais pessoas dominem a ventilação mecânica e mudem a vida dos pacientes, porque o desfecho final que a gente espera é maior segurança no manejo da ventilação mecânica, porque isso vai ter menos tempo de ventilação, isso vai ter menos tempo de internação na UTI, isso vai ter mais alta da UTI, e são os impactos para o paciente que a gente espera lá a longo prazo, tá certo? E daí, né, quais as principais dificuldades que eu via e que eu sei que vocês enfrentam? Já falei um pouco, né, que essa questão do quanto é diferente quando a gente lê no artigo, muitas vezes é complexo, porque ventilação é complexo, tá? Envolve um raciocínio muito rebuscado da gente, então é essa dificuldade da gente interpretar o que tem ali em um artigo e trazer para a nossa prática clínica. Eu chamo isso de desenvolver um racional clínico, né, de vocês olharem para a condição do paciente e vocês olharem além daquilo ali, além daquele gráfico, além daquele ventilador, além daquele monitor do paciente, e vocês conseguirem fazer uma associação. Então, eu sei que essa é uma dificuldade muito grande, né, nos grupos de alunos eu percebo muito que essa é assim, uma pedra, né, no sapato de vocês, de conseguirem desenvolver esse racional clínico, e eu sei que esse é um dos principais pontos, né, de melhoria, para que vocês realmente olhem para o paciente e consigam fazer essa associação, né, olhar além, não olhar desse jeito, não olhar para uma coisa só, vocês estenderem a visão de vocês para que vocês consigam dar a melhor assistência ao paciente de vocês, tá certo? A virada de chave na minha vida aconteceu, né, quando eu percebi, foi no momento que eu era gestora, já trabalhava, já tinha sido professora, já era professora de graduação, professora de pós, enfim, mas enquanto na gestão, né, quando eu passava visita nas UTIs, os profissionais, né, que trabalhavam comigo, eles sempre diziam, Ana Irene, não tem condição, você nasceu para ensinar. Por quê? Porque ali, né, no leito, naquelas visitas, aqueles pacientes complicados, aqueles pacientes que não estavam conseguindo resolver, ou não conseguia resolver aquela sincronia, ou não sabia qual a melhor estratégia de PIP utilizar para aquele paciente. E aí, quando eu passava aquela visita ali naquele momento, né, as pessoas conseguiam entender e conseguiam fazer de um jeito diferente, e a gente conseguia ver a melhora do paciente. Então, aquele primeiro ano ali de gestão, para mim, foi muito uma virada de chave nesse sentido. E foi a partir dali que eu comecei a trabalhar mais ainda com ventilação mecânica, porque realmente eu escutava muito esse feedback, né, de que eu conseguia simplificar aquele conteúdo, aquela situação clínica que eles vivenciavam na prática, e eu vi que eu deveria estender aquilo, né, não só para eles, mas para outras pessoas. E aí foi quando a gente começou no online, lá em 2019, tá? Já tem um tempo de estrada, e foi quando a gente viu que, além daquele núcleo, que era meu ambiente de trabalho, que eram aqueles profissionais que trabalhavam comigo, eu conseguia levar isso para outras pessoas, né? Então, a gente começou, desde então, a levar esse conhecimento em ventilação mecânica, a simplificar essa ventilação mecânica, não só ali para a minha bolha, né, que seria o pessoal que mora em Fortaleza, que trabalha comigo, que trabalha ali no hospital, mas estender isso, né, para que chegasse em outros locais, e hoje, graças a Deus, chega a vários estados, né, eu tenho alunos do país todo, em que a gente discute caso clínico através do grupo de WhatsApp, em que a gente passa o entendimento da fisiologia e que a gente descomplica aquelas situações que muitas vezes no seu plantão você acha que não vai conseguir resolver, e você vê que sim, que é resolvível, né, e que você está conseguindo resolver a partir do desenvolvimento daquele racional clínico, tá? E daí vamos ao conteúdo da aula de hoje, né? Eu disse a vocês que hoje a gente vai falar sobre os 5 erros mais comuns que os profissionais cometem no manejo da ventilação mecânica. Todo mundo que já assistiu alguma aula minha sabe que a gente começa desse ponto, ventilar a gasometria. E, gente, já tem alguns anos que eu dou aula, mas eu não consigo tirar esse ponto das minhas aulas quando eu falo de erros, de mitos. Por quê, tá? Ah, Irene, mas por que você não tira isso? Se já é algo que você já vem batendo na tecla, já vi outros professores também batendo na tecla, e por que tem que voltar nisso, né? De repente, se você já é um profissional experiente, você não aguenta mais nem a gente falar nisso.
mas é muito comum. Semana passada mesmo, recebi no meu Instagram uma aluna compartilhando um caso em que a ventilação do paciente estava completamente errada. Por quê? Porque ela queria a gasometria perfeita. Dezembro do ano passado, né, finalzinho do ano passado, lembro que uma aluna no grupo de WhatsApp compartilhando um caso onde tinha causado assim muitos danos ao paciente, né? Quando ela chegou no plantão, ela ficou um pouco assustada, né? Porque ela não concordava com aquilo, mas tinham feito com aquilo tentando corrigir aquela gasometria. Então, assim, o assunto não fica velho, porque as pessoas continuam reproduzindo isso. Então, se o assunto não fica velho, a gente tem que continuar falando e falando para que vocês, né, que são aqueles profissionais diferenciados, vocês que estão aí da casa de vocês querendo mudar essa prática clínica, né, querendo fazer a diferença pelos pacientes, vocês sejam esse agente transformador. Essa pessoa aqui, não, peraí, isso não tá certo. Se eu corrigir essa gasometria desse jeito aqui como você quer, eu tô levando o meu paciente para um desfecho clínico desfavorável, eu tô causando vilha, eu tô causando lesão pulmonar induzida pela ventilação. Isso não é legal, isso aumenta a mortalidade. Então não adianta ter uma gasometria perfeita e aumentar a mortalidade do meu paciente, tá? Então, antes de eu trazer algumas situações clínicas, eu vou aqui pro Flipchart para relembrar aqui com vocês, tá? Como é a gasometria, o que é que a gente tem de interpretação ali de troca gasosa, primariamente, para que a gente possa trazer uma situação clínica, tá? Só pegar aqui. Então, né, todo mundo aqui já viu muita gasometria na vida, alguns menos, pessoal que está iniciando, né? Mas o que é que a gente tem de dado da gasometria principalmente? Obviamente, a gente tem várias análises que a gente faz da gasometria. A gente vai ver a análise de troca gasosa, a gente vai ter como fazer uma avaliação mais minuciosa da oxigenação. Tem algumas análises de oxigenação que a gente consegue fazer de forma mais rebuscada. Não é o foco aqui desse momento. Eu quero enfatizar nesse momento aqui a questão da troca gasosa, ou seja, acidose, alcalose e qual a interação desses distúrbios, né, com a ventilação mecânica, né? Onde a ventilação mecânica entra em relação à gasometria, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 pontos principais, que seria o pH, aí a gente vai ter aqui o PCO2 e a gente vai ter aqui o bicarbonato. Isso, a gente tá falando de distúrbio ácido-base, tá? Como eu tô dizendo, a gente tem várias análises que podem ser feitas a partir de uma gasometria arterial. Mas eu tô enfatizando aqui esse ponto porque é onde o pessoal fica querendo corrigir isso a todo custo com a ventilação mecânica. E não é o caminho, tá? Então, vamos lá. O pH, ele vai poder ser entre 7,35 a 7,45. O PCO2 de 35 a 45 e o bicarbonato de 22 a 26. O que é que acontece? Quando a gente tem valores, né, maiores ou menores que isso, a gente começa a ter distúrbios ácido-base. E aí a gente começa pela análise aqui, ó, do pH do paciente, onde valores inferiores a 7,35, tá? Eles vão ter o que a gente chama de acidemia. E valores maiores, valores superiores a 7,45, eles vão proporcionar o que a gente chama de alcalemia, tá? Então, a gente tem aqui, a partir do pH, acidemia e alcalemia. Só que quando a gente identifica esse distúrbio do pH, aí tem algo errado. Meu pH está de 6,9. Ah, meu pH está de 7,50. Então, tem algo ali que eu não esperava que acontecesse com o meu pH. Só que qual é, né, o distúrbio primário daquela gasometria, né? Então, eu vou buscar identificar se a causa daquele distúrbio primário, ela se encontra aqui a nível respiratório, que é quando eu tenho uma alteração do PCO2, ou se ela se encontra a nível metabólico, que é quando eu tenho uma alteração do bicarbonato. E daí, né, o bicarbonato, ele vai andar aqui, né, eu digo, na mesma direção do pH, ou seja, se aumenta o bicarbonato, significa que aquele meu distúrbio seria uma alcalose metabólica. Se diminui, né, se está menor que 22, eu teria uma acidose metabólica. Já o PCO2, as setas, né, digamos assim, elas estão em sentido contrário. Como assim, né? Eu tenho aqui o PCO2,
E aí, o aumento do meu PCO2 é que vai me indicar uma acidose respiratória. E a redução do meu PCO2 é que vai me indicar uma alcalose respiratória. E aí, a partir disso, eu consigo identificar se o meu distúrbio é respiratório ou meu distúrbio é metabólico. Então, exemplo aqui para vocês. Eu tenho um pH de 7,20, é um pH menor do que 7,35. Então, eu tenho uma acidemia. E quando eu observo PCO2 e bicarbonato, meu bicarbonato está num valor dentro da normalidade, sei lá, 23. Tá normal. Então, a causa da acidemia não é metabólica. A causa da acidemia provavelmente é respiratória. E aí, quando eu olho o meu PCO2, eu tenho associado um PCO2 de 70. Então, realmente, eu tenho um aumento do PCO2. Então, eu tenho uma acidemia, né? Onde eu tenho uma acidose respiratória como causa. Isso é só interpretação de distúrbio primário. E aí, depois eu tenho que fazer aqueles cálculos de compensação para entender se existe o distúrbio secundário, se está compensado, se não está compensado, que não é o foco aqui da nossa aula, tá certo? Mas onde é que eu quero chegar? Identifiquei ali aquele distúrbio da gasometria. Lá atrás, quando começou-se a ventilar, você tem que entender que teve uma larga evolução, tá, gente? São muitos anos, né? Não tantos, porque acaba que ainda é um pouco recente esse manejo da ventilação, mas que lá atrás, quando começou-se a ventilar, o foco era o quê? Troca gasosa. Então, tinha dois objetivos: melhorar a oxigenação e manter níveis de CO2 adequados. Então, naquela época, quando começou-se a ventilar, o foco realmente era para manter níveis de oxigenação e níveis de CO2 dentro da normalidade. E aí, a gente não sabia o que era Vili, Pecili, disfunção diafragmática, enfim, todas as lesões que a gente poderia expor o nosso paciente em ventilação mecânica. Então, qual era o racional? A gasometria do meu paciente está ruim, o meu paciente está com oxigenação ruim, o meu paciente está com acidose respiratória. O que é que eu vou fazer? Lavar CO2, não é esse o termo que vocês já viram na vida? E aí vocês pagavam qualquer preço, aumentava a frequência, aumentava o volume. Não tinha uma preocupação com esse nível que eu estou aumentando, está seguro? Não está seguro? Porque naquela época não existia esse conhecimento. E realmente a gente conduzia a ventilação mecânica pautada apenas na gasometria. Então hoje, quando a gente fala não ventile a gasometria, não é porque a André está dizendo que não precisa ter gasometria de ninguém na UTI porque a gente não ventila a gasometria. Não estou dizendo isso. É um parâmetro importante. Eu preciso entender como é que está a troca gasosa do meu paciente, se tem distúrbio ácido base. Sim, mas eu não posso acarretar lesão ao meu paciente, né? Meio que e pagar qualquer preço para corrigir aquela gasometria. Então, eu tenho que ter o quê? Bom senso. Então, eu tenho que ter esse bom senso na hora de ajustar os parâmetros do ventilador para entender, peraí, eu vou conseguir corrigir aqui essa gasometria, eu vou conseguir melhorar essa gasometria, mas a minha ventilação não está causando dano. Eu não estou sendo lesivo quando ajusto aquele parâmetro no ventilador mecânico, ok? E daí, só para vocês entenderem qual a interação, né, desse ajuste do ventilador, seria o quê? Quando a gente pensa em CO2, né, a gente está falando de ventilação minuto, né, volume minuto. A gente está falando em ventilação do paciente. E aí eu tenho uma ventilação alveolar, de fato, né, que é o que vai acontecer, e eu tenho uma ventilação minuto que vai considerar tudo, inclusive o espaço morto. Muitas vezes, quando vocês fazem ajustes na ventilação, vocês esquecem esse espaço morto. E muitas vezes vocês levam a situações onde vocês estão aumentando mais e mais o espaço morto do paciente, e aí você já se depara com a situação em que o paciente está com um volume minuto altíssimo, só que vocês não entendem que esse volume minuto está aumentando, mas a ventilação alveolar, não. Você não está conseguindo aumentar a ventilação alveolar, apenas a ventilação minuto, porque o que você está ganhando ali é só espaço morto, e mais espaço morto, e mais espaço morto. Então, sim, a gente vai ter o racional, né, da ventilação minuto. Então, a ventilação minuto, ela é igual ao quê, né? Ela é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Anirene, meu paciente está com uma acidose respiratória. Eu preciso diminuir o nível de CO2. O que é que eu vou fazer? Aumentar o meu volume minuto. E aí eu posso conseguir isso aumentando o volume corrente e ou aumentando a frequência respiratória.
Não, Nirene, o meu paciente ele está com uma alcalose respiratória, então eu espero que ocorra um pouco mais de retenção de CO2 para voltar para o nível de normalidade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir meu volume minuto e eu vou conseguir diminuir esse volume minuto, diminuindo o volume corrente ou diminuindo a frequência respiratória. Qual a questão? Em algum momento da vida de vocês, eu tenho certeza que vocês aprenderam aquela equação, né? De qual frequência respiratória vocês têm que chegar para atingir um PCO2 de 40. Ah, essa fórmula é errada, essa fórmula ela vai buscar a normalidade. Só que entenda, é uma fórmula. Ela não está pesando se ao você aumentar essa frequência respiratória que estava em 20 para 30, você está apenas causando autopipe. Ela não consegue analisar, se você calcular, por exemplo, o volume corrente ao invés da frequência, se ao aumentar esse volume corrente 350 para 450, você está saindo de uma pressão platô de 20 para uma pressão platô de 40. Então, ela não consegue mensurar se aquele ajuste que você está fazendo, ele está sendo legal ou não para o seu paciente. Porque muitas vezes você só está aumentando a lesão pulmonar do seu paciente e você nem vai melhorar a gasometria. Né? Ou até consegue melhorar a gasometria, mas às custas de mais dano, de mais lesão, de mais injúria pulmonar para o seu paciente. Então, a gasometria é um ponto importante? Sim. Mas eu posso olhar só para ela? Não. Então, eu posso fazer um cálculo, né, para buscar, peraí, meu volume minuto está em 7. Aqui pela equação eu deveria aumentar para 9. Será que eu consigo? E aí eu vou o quê? Tateando. Eu consigo aumentar o volume de 350 para 380 e ficou com a platô e a driving pressure legal. Eu consigo aumentar a minha frequência que estava em 20, eu consigo deixar aqui em 24. Não estou tendo autopipe. O meu mechanical power ainda está em 17. Então, tá ok esse ajuste. Então, eu consigo atingir meu alvo, mas sem extrapolar uma ventilação protetora, sem extrapolar uma ventilação segura para o meu paciente. Ok? E é esse o nosso objetivo. A gasometria é um ponto importante? Sim, eu preciso saber se existe distúrbio ácido base, eu preciso entender como está a troca gasosa, o que precisa ser melhorado, o que já está legal. Mas eu não posso olhar só para ela de forma cega. E infelizmente a gente já está em 2024 e isso continua se perpetuando. Esse hábito de, eu só vou fazer qualquer ajuste quando tiver a gasometria na minha mão. Mas a gasometria deu isso, eu tenho que corrigir isso aqui. Não é assim. Eu tenho que olhar aberto. Eu tenho que olhar a situação, eu tenho que desenvolver o meu raciocínio clínico, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó aqui, esse caso, eu lembro demais, tá? Até com a letra da minha amiga, se ela estiver assistindo, foi durante a pandemia. E o paciente estava com PCO2 de 138, com um pH de 7,23 e com a platô de 47. Então, assim, quando ela chegou no plantão, ela mandou a foto que ela disse, eu não sei mais o que fazer, porque se a platô já está 47, como eu vou aumentar mais? Pensando no aumento do volume minuto, a gente aumentaria mais, né, o volume ou a frequência. Só que o que acontece? Essa platô estava mostrando que estava ocorrendo distensão alveolar. E, de fato, aqueles parâmetros que tinham ajustado ali anteriormente só estavam lesionando mais ainda o alvéolo. E ventilação alveolar, de fato, não estava sendo melhorada. E daí ela foi por outro raciocínio, né? A gente discutiu o caso, foi por outro raciocínio, né? Essa era a ventilação, imagina, gente, 47 de platô. Ainda bem que não tem só escrito, né? Tem aqui a prova que coisas horríveis acontecem de fato, tá? Imagina que a platô, o limite máximo que a gente pode manter é 30, estava em 47. Se a gente olhar aqui, olha o stress index, né? Olha a concavidade voltada para cima, né, dessa curva. Então, observe que estava ocorrendo distensão alveolar e não ia melhorar a vida do paciente, só ia piorar a vida do paciente. Então, foram feitos ajustes, né, de uma forma que a ventilação ficou segura, mas que ela conseguiu melhorar a ventilação de fato, né? Foram feitos ajustes gerais ali na ventilação e aí, depois de uma hora, ela saiu, né, de um pH que estava em 7,23, foi para 7,47. PCO2 caiu de 138 para 68 e ela com a ventilação com a platô de 30. Mas ela corrigiu frequência, ela corrigiu o tempo, ela corrigiu espaço morto que estava aumentado, espaço morto mesmo em termos de filtro, flex tub. Então a gente tem que olhar para o paciente e pensar, peraí, para esse paciente o que é melhor, né? Isso é uma coisa que atualmente, nos últimos anos, né,
saíram alguns estudos que vêm levando todo esse nosso entendimento para o que a gente chama de ventilação mecânica personalizada ou ventilação mecânica individualizada. Que como é que funciona, né? Às vezes a gente chega num plantão e vê o paciente com a frequência de 35 e tá ótimo, para ele tá ok. Mas às vezes a gente chega num plantão e uma frequência de 25 para aquele paciente já não está ok, já não está legal. Então eu tenho que entender que cada paciente é um paciente. Então quando eu olho para o meu paciente, se eu quero conduzir a ventilação dele de forma segura, eu tenho que primeiro entender onde é que está o problema. Se eu não sei qual é o problema, o que é que está causando aquilo ali, eu não vou conseguir melhorar nada, né? Então eu não consigo resolver um problema se eu não sei qual é o problema. Então, primeiro ponto, avaliar, né, e entender, peraí, o meu paciente ele está com essa acidose, ele está com essa hipercapnia por conta disso, por conta que ele não está conseguindo gerar volume, por conta que ele está fazendo muita autopip. Quando você identifica qual a causa, aí é que você vai corrigir. E muitas vezes o que é que acontece? Você teve uma experiência clínica e daí, teve tal caso que eu atendi e que o paciente estava fazendo uma hipercapnia e quando a gente diminuiu a frequência respiratória, melhorou. Aí, muitas vezes, o que é que acontece? Ana Irene, eu já aumentei aqui o tempo ex, eu já diminuí a frequência, deixei um tempo ex prolongado e a hipercapnia não melhorou. Mas porque para aquele seu paciente a causa pode não ser essa, você entende? Então não adianta você querer resolver porque você viu alguém fazendo daquele jeito. Você tem que querer resolver entendendo, peraí, a causa desse paciente, do seu Francisco, é X. Então a solução para a causa X é essa. Já para a Dona Maria, a causa foi a causa Y. Então a solução para a Dona Maria vai ser outra, porque as causas são diferentes. Então se esse raciocínio clínico, ele não acontecer na cabeça de vocês, vocês vão estar seguindo receitas, né, vão estar seguindo fórmulas e não vão conseguir sair do canto em relação ao paciente. Não vão conseguir melhorar de verdade a vida do paciente, ok? Segundo erro, é o que eu estou até falando, né? Que é usar receitas prontas para ventilar. Mas nesse ponto eu quero falar principalmente disso aqui, sabe? Receitinha mesmo, sabe? Em algum momento da vida de vocês, vocês provavelmente já tiveram alguma aula em que foi passado, tipo assim, numa admissão você vai receber com volume de 350, com fluxo de 40, com a frequência de 15, com a PIP de 5, enfim. Irene, mas isso está errado? Porque até nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a gente tem ali parâmetros de admissão. Admita em VCV ou PCV. Coloca uma PIP de 5. Usa uma frequência entre 12 e 16. Sim, a gente tem parâmetros guia. Parâmetros ali enquanto a gente não conhece o nosso paciente para a gente ter um norte, né? Porque imagina, na hora que o paciente é admitido, muitas vezes a gente não sabe nem quem é o paciente, por que é que o paciente está ali, né? Ou qual o histórico daquele paciente. Lógico, depende do serviço, né? Se você está no UTI, o paciente veio da emergência, o colega da emergência já ligou para você, físio, o paciente estava desse jeito, tá com tal e tal parâmetro, a gente já teve que fazer tal e tal coisa. O médico liga, né? O paciente está indo, tem um pulmão de SARA, a gente já fez tal conduta aqui, enfim. Então, se houver essa comunicação, é excelente. Mas a gente sabe que muitas vezes essa comunicação ela não existe, porque muitas vezes não existiu aquele serviço ali da ponta e o paciente chegou para você e você já tem que ser ágil, né? Tomar alguma medida. Então esses parâmetros iniciais, eles existem para que a gente consiga manejar ali qualquer paciente enquanto a gente não conhece o paciente. Mas depois que o paciente chegou no nosso leito, que a gente auscultou, que a gente monitorizou, que a gente avaliou mecânica, isso tem que mudar. Se eu mantenho aquele mesmo parâmetro na admissão para todos os meus pacientes, eu brinco muito, quem já trabalhou comigo sabe. Gente, se eu chego na UTI, tá os 10 pacientes em PCV, com pressão de 15, com tempo IN de 1, com frequência de 15, vocês não estão fazendo nada? Porque, é óbvio, não tem como os 10 pacientes terem aquela mesma demanda. Cada paciente vai ter uma demanda específica. Cada paciente vai ter uma necessidade diferenciada. Se está todo mundo igual, não está sendo feito nada ali por aqueles pacientes. Não estou dizendo que a gente vai ficar mudando só para ficar diferente, mas é porque a gente avaliou e a partir da nossa avaliação, o seu João tem uma demanda diferente da dona Joana, tá? E assim por diante. Então, a gente tem que tirar da cabeça essa história de que, eu vou botar esse número e esse número vai dar certo para todo mundo. Isso não existe na ventilação mecânica, tá? Então, olha aqui essa situação.
Se eu disser a vocês, o paciente está com a pressão de 15, com a frequência de 12, uma PIP de 6 e um FO2 de 40 e um tempo INS de 1, bem aqui, quem me diria que com esses parâmetros esse paciente faria um volume minuto de 2,6? Como é que vai vir a gasometria desse paciente? Retenção de CO2, hipercapnia, não é assim? Acidose respiratória. Andirene, mas ele está com a pressão de 15. Como que está desse jeito? O que é que está acontecendo aí? E aí, ó, ele não está conseguindo gerar um volume suficiente porque ele está com aumento de resistência. Pelo formato dessa curva, eu já consigo identificar esse aumento de resistência. E eu estou dando 15, mas esse 15 não chega a nível alveolar por conta da resistência aumentada. Então, ele só está fazendo 200 de volume. Tá? Então, entendam que não tem número pronto, tem a avaliação. Mas eu vou poder usar um número maior que 15 de pressão? Vou aqui flip chart só para mostrar a diferença, porque muita gente confunde isso, tá, gente? Olha só, é diferente delta de pressão de driving pressure. Sim, você pode usar um nível de pressão mais alto. Tem que monitorizar para quando essa resistência melhorar, você não ficar mantendo o nível alto, tá? De driving pressure, mas naquele momento pode. Que é a driving pressure, né? Acho que quase todo mundo está me assistindo, deve saber. A driving pressure é igual à pressão platô menos a PIP, certo? Então, driving pressure é platô menos a PIP. E a gente diz, né? A gente diz não, os artigos dizem pra gente que esse parâmetro deve ser mantido menor do que 15 para a segurança do nosso paciente, para que a ventilação se mantenha protetora. Preferencialmente valores menores que 13, enfim, mas pelo menos menor que 15, tá? E daí, como é que a gente avalia isso? A gente faz uma coisa chamada pausa inspiratória, e aí isso aqui é a minha pressão pico, isso aqui é a minha pressão platô. Então, essa diferençazinha aqui, ó, é a minha driving pressure, que é a minha platô menos a minha PIP. Quando o meu paciente está em PCV, como ali no caso, existe muito um mito de que, se o meu paciente está em PCV, como eu dou uma pressão acima ali da minha PIP, esse meu delta de pressão não pode ser superior a 15, porque se eu entrego um delta de pressão superior a 15, isso significa que eu estou entregando uma driving pressure também superior a 15. Isso é verdade? Pode ser, mas pode não ser. Por quê? Porque quando o paciente está lá em PCV, eu posso fazer uma pausa, tá? Ele está aqui em PCV, e eu posso fazer uma pausa e está dando o mesmo valor, ou eu posso fazer uma pausa e está dando um valor diferente. Então, nessa situação, a pico ela está igual a platô. Então, de fato, eu entregar um delta de pressão maior que 15, eu estarei acarretando uma driving pressure maior que 15. Mas nessa situação aqui, eu entregar um delta de pressão maior que 15, eu não estou entregando uma driving pressure maior que 15, porque vocês percebam que a pico, nesse caso, é maior do que a minha platô. Então, em situações de resistência aumentada, eu vou ter essa diferença, às vezes, bem grande, tá? Então, eu posso usar maior que 15? Pode. Eu sempre falo para ter muita cautela, tá? Como? No meu plantão, eu tenho certeza que se esse paciente melhorar a resistência, eu já vou identificar, já vou corrigir, já vou baixar o delta de pressão. Dependendo da pessoa, eu tenho um pouco de receio. Será que essa pessoa vai monitorizar? Será que não é mais viável deixar em VCV ali? Porque isso me dá uma segurança que quando a resistência aumentar ou diminuir, eu estou mantendo aquele volume e acabou-se? Então, é conhecer um pouco com quem a gente está lidando, né? Se é aquela pessoa que vai lhe render, né, no plantão, você sabe que vai continuar essa... eu entreguei ele com a pressão de 20 e a resistência ainda estava aumentada, estavam sendo feitas medidas para esse aumento de resistência, mas eu passei o plantão e ainda não tinha sido resolvido. Sempre enfatizar, a pressão do meu paciente está em 20, delta de 20, mas a driving pressure dele está dando 14, tá? E aí foi o que eu consegui para manter um volume corrente dentro do alvo. Eu deixei ajustado o alarme de volume corrente para quando a resistência começar a melhorar, ele já alarmar o volume corrente e você já ficar ciente que a resistência melhorou e aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Você vai ter que baixar o valor de pressão, porque senão aí sim, agora você vai ter uma driving pressure alta junto com a delta de pressão alta. Mas entendam que isso você só vai identificar analisando.
observando o gráfico, observando o seu paciente, tá? Outra situação aqui, né? Não ajustar os alarmes do ventilador. Outro erro muito comum, tá? Ah, Nirene, mas é um saco, porque eu tenho que ajustar aqueles alarmes, aí vem alguém e tira e desliga tudo, e lá vai eu e ajusto novamente. Isso é cansativo no meu plantão, mas que seja, a gente tem que fazer e fazer e fazer. O ideal é que todas as pessoas tenham essa consciência que o alarme está ali para ser ajustado. Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês, né, que é o paciente ter uma parada e o monitor cardíaco ele não alarmar para você que o paciente parou. Já pensou? Que alguém foi lá no monitor, né, no multiparamétrico e desligou lá os alarmes para que quando o paciente ficasse bradicárdico ele não fosse avisado. E aí o paciente parou, quando vocês olharam, o monitor estava lá zerado e o paciente já tinha ido a óbito. Vocês têm noção da gravidade disso? Por quê? Porque aquele monitor é a segurança do nosso paciente. Estamos trabalhando todos, né, em uma UTI, a maioria com 10 leitos, onde a gente tem um fisioterapeuta, 1 ou 2 enfermeiros, um médico e 5 técnicos para dar conta desses pacientes, onde a gente tem múltiplas funções. Muitas vezes o plantão é atribulado, a gente tem várias coisas para fazer. Ninguém trabalha pouco no ambiente de UTI, né? Todo mundo trabalha muito. Então, assim, lógico que pode passar algo desapercebido por nós, porque a gente simplesmente estava ocupado fazendo outra coisa. E é por isso que os monitores existem e os alarmes existem. Para que quando eu estou lá na intercorrência do seu João e seu Francisco está ficando bradicárdico, o monitor vai fazer o quê? Alarmar. E aí alguém vai escutar o alarme, o sinal sonoro e, eita, seu Francisco está ficando bradicárdico. E aí a gente vai lá e vai buscar identificar o que é a causa para resolver, não é assim? O ventilador é a mesma coisa, tá? Então, não adianta a gente deixar o nosso paciente em ventilação mecânica. A gente hoje tem ventiladores que têm alarmes, né? Para isso, para proporcionar segurança ao nosso paciente. E a gente chega muitas vezes e tá desse jeito, ó. Desligado, desligado, tudo desligado. Ou tá desligado, às vezes o pessoal coloca aqui esses alarmes alargados, né? Tipo, eu não desliguei, mas deixei o volume minuto mínimo de 1. Tá, para chegar em 1, a acidose já tá lá nas cabeças, né? Então, não adianta, isso aqui é segurança do nosso paciente. André, mas ele não tem um monitor? Sim, mas você entende que até a saturação cair, se você tivesse com os alarmes do volume minuto ajustado, você já iria observar que o paciente estava hipoventilando? Você entende que até aquele nível de EdCO2 subir lá no monitor, se você tivesse com os alarmes de volume minuto, você já estaria observando que o paciente estava hipoventilando, que o paciente estava fazendo uma apneia, que o paciente estava taquipneico, que o paciente estava fazendo esforço, enfim. E você já teria tomado alguma atitude, né? Já tinha traçado alguma estratégia para o seu paciente antes do pior acontecer, de algum dano maior acontecer. Então, não é para esses alarmes estarem desse jeito. Os alarmes, eles existem para que a gente ajuste. Para que, meu paciente está bradipneico, taquipneico, ele me avisa. Meu paciente está fazendo volume corrente baixo, volume corrente alto, ele me avisa. A pressão do meu paciente está alta, ele me avisa. Então, eu preciso deixar esses alarmes ajustados. Isso é segurança do paciente, tá? E a gente tem que ter esse compromisso com o paciente. Por mais que vá fazer sinal sonoro, que vai incomodar, a gente vai ter que ir lá, olhar, ver o que está acontecendo, talvez reajustar aqueles alarmes, né? Mas não deixar desligado, nem deixar em parâmetros que ele não vai me avisar nada, tá certo? Não saber identificar e corrigir assincronias. Esse é o desafio, né? Vocês adoram posts, conteúdos, lives de assincronia. Por quê? É difícil, né, gente? Quando a gente olha ali, a gente vê que tem algo errado, mas muitas vezes a gente não sabe o que é que está errado, por que é que está errado e muito menos como corrigir, né? E graças a Deus, hoje a gente tem os gráficos. Antigamente a gente passava por essas assincronias e a gente não sabia o que era, né? Quando a gente trabalhava com ventiladores sem gráficos, lembro demais de estar num plantão, paciente desconfortável, eu via que estava brigando, né, o paciente com o ventilador, mas eu não conseguia muitas vezes saber o que era. Fazia um ajuste aqui, um ajuste ali, mas eu não tinha ali um gráfico para que eu fosse mais assertiva naquele meu ajuste. E hoje não. Hoje é muito raro que você que esteja me assistindo trabalhe em UTI que o ventilador é sem gráfico. Porque
Depois da pandemia, todos os hospitais, ou pelo menos, sei lá, 95%, hoje, pelo menos em UTIs, às vezes em emergências ainda não, né, ainda é um pouco defasado, mas em UTI a gente tem esses ventiladores com gráficos, né? E daí, a gente tem que usar esses gráficos ao nosso favor. Esses gráficos, eles existem para me dar alguma informação, para que eu identifique que tem algo errado acontecendo e a partir daí eu faça uma correção. Então, é obrigação minha saber identificar essas assincronias, né? Olha só aqui, eu tô vendo, né, que eu tenho um padrão de 2 ciclos, um sobre o outro, né, 2 ciclos seguidos. E aí, o que é isso? É um duplo disparo? É um disparo reverso? Quando eu observo aqui, eu vejo que o ciclo ele foi disparado pelo paciente, é um ciclo assistido, né? Eu observo aqui, nesse outro, que o tempo in está curto para o meu paciente. Olha onde está terminando o ciclo. Eu poderia descer bem mais, então isso é um duplo disparo. Mesmo sem vídeo, mesmo sem uma análise mais rebuscada, eu já consigo identificar que é um duplo disparo. Porque o meu paciente fez um esforço, e para um esforço do meu paciente eu tive 2 ciclos, né? Então, ele que pediu, ele que iniciou, né? E eu observo aqui em seguida que esse não teve o duplo disparo, mas que eu tenho um tempo curto. Então, é um duplo disparo que está sendo causado por um tempo inspiratório insuficiente. Um tempo inspiratório ajustado num ventilador que é menor do que o tempo inspiratório neural do meu paciente. E olha só, tá um tempo in de 0,8. Normal, é um valor que a gente usa, né? Mas para esse paciente, esse tempo in de 0,8 é muito curto, né? Eu não trouxe aqui a resolução, mas acho que na foto, né, em outras aulas quando eu coloco, acho que a gente teve que colocar 1,2 de tempo ins. Por quê? Porque o tempo ins de um paciente, ele pode ser maior, pode ser menor, né? A depender da constante de tempo desse meu paciente. E como é que eu vou saber? Avaliando, analisando, tá? Já aqui, quando eu observo isso aqui, que assincronia é essa, né? Aqui eu tenho aquele mesmo padrão, vocês estão vendo, ó? 2 ciclos que estão acontecendo em seguida, ó. 2 ciclos que estão acontecendo em seguida. Então, é duplo disparo, de novo? Não. Aqui é um disparo reverso. Por que é um disparo reverso? Porque eu estou vendo que iniciou por um ciclo controlado e depois que eu tive o ciclo assistido, que esse paciente mantém mais ciclos controlados mesmo, ele não dispara sozinho, ele não faz esforço sozinho, tá? Que existe um certo padrão de repetição, ó. Eu tenho ciclos normais e ciclos com assincronia acontecendo. E aí a gente vai identificando padrões que me levam a essa sincronia X, é essa a sincronia Y. O que é que eu preciso corrigir? A gente diz, né, a literatura mostra pra gente que quando o paciente está assincrônico, a ventilação não está segura. Então, eu só posso dizer que meu paciente está mantido na ventilação mecânica segura quando ele está sincrônico. Muitas vezes, né, já me deparei com alunos mandando tipo assim, professor, o paciente está aqui fazendo esse duplo disparo, mas ele só deixou de fazer quando eu tive que aumentar o valor de pressão e o volume corrente dele ficou maior, ficou em 8 ml, eu não queria usar 8 ml por quilo, porque eu queria usar só 6. Só que, nesse caso, é melhor você usar 8, né? Desde que o valor de pressão esteja ali ok, do que você manter ele com duplo disparo. Na hora que ele faz o duplo disparo, ele faz o que a gente chama de empilhamento de ar, que é o air staking. Como assim, né? Na curva de volume, ele faz isso aqui, ó. Ele vem, faz um volume e ele faz outro. Então, vamos supor que ele está colocando aqui 300 e ele coloca mais 300. Então, quando soma isso aqui, o total é 600 ml. E você tinha conseguido corrigir aquela sincronia mantendo, sei lá, 500 ml para ele. Só que aí você achou que 500 não era legal, porque 500 era 8 e você achava que tinha que ser 6 ml por quilo, né? Só que é melhor para ele manter 8 ml por quilo, né? E sem a sincronia do que manter esse padrão, que você acha que está dando 300, mas não está dando 300, está fazendo no total 600 ml, porque você está tendo um empilhamento de ar. Então, saber identificar essas assincronias e saber o que fazer para corrigir é primordial. E um adendo, tá? Eu estou falando aqui, nesse caso ficou 8 ml e ficou legal, não é sempre que vai ficar. Muitas vezes, quando a gente pega um paciente numa SARA aguda, às vezes a gente vai ter que bloquear, porque ele não consegue ou manter sem a sincronia ou manter em um volume seguro. E aí é uma indicação de bloqueio, por exemplo,
tá? Então, cada caso vai ser um caso. Eu vou ter que buscar identificar. Meu paciente está com a sincronia de ciclagem, né? Tempo ins curto, tempo ins longo. Como é que eu vou corrigir, né? Eu vou ter que aumentar o tempo ins, mas quando eu estou em PS, eu não aumento o tempo ins diretamente, mas tem uma outra variável que a gente ajusta, o percentual de ciclagem. Então, a gente vai ter que conhecer cada modo para a gente entender qual a medida assertiva naquela situação, tá certo? E o último erro que a gente vai abordar aqui, tá? É reduzir a pressão de suporte quando o paciente está fazendo volume alto. Escutei ontem no meu plantão, tá? Colega, vixe, ele tá bem, né? Porque ele tá com a pressão de suporte baixa, tá fazendo aí quase 800 de volume. Não tá bem, tá? O que é que a gente tem que entender? Eu vou de novo pro flip chart. A pressão que a gente vai resultar, né, a pressão que vai ser resultante para o paciente, ela depende de duas coisas. Ela depende da P20, que é a pressão que eu estou dando no ventilador, e ela depende da Pmus, que é a pressão do esforço do meu paciente. Então, eu posso ter situações em que eu estou tendo uma pressão alta aqui, né? Por um aumento de pressão, eu estou dando realmente uma pressão de suporte muito alta para o meu paciente, mas eu posso ter situações que está acontecendo por um aumento da Pmus do meu paciente, tá? Lembram daquela equação que a gente vê na fisiologia, né? A pressão transpulmonar, ela é igual à pressão alveolar menos a pressão pleural. Na hora que o paciente faz o esforço, né, a contração muscular, ele vai negativar mais essa pressão pleural. E na hora que a gente está dando uma pressão ali, a gente vai aumentar essa pressão alveolar. Seja um ou outro mecanismo, eu estou aumentando a minha pressão transpulmonar e estou aumentando o volume que está sendo mobilizado. Então, quando meu paciente está em pressão de suporte, ele está interagindo com a ventilação. Eu tenho parte dessa pressão que está sendo gerada pelo que eu estou dando no ventilador e parte dessa pressão que está sendo gerada no total, né, do volume mobilizado, pelo esforço do meu paciente. Então, muitas vezes, né, o volume excessivo, né, o volume alto que o paciente está fazendo, vai ser às custas de excesso de esforço. E isso tanto vai gerar a PCILI, que é a lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente, como isso vai gerar também miotrauma diafragmático. Porque se ele está fazendo muito esforço, ele está tendo contrações vigorosas desse diafragma, tá certo? E isso é bem perigoso. Nirene, mas há 10 anos a gente não sabia muito disso. Não sabia, mas a gente não está parado no tempo, né? A gente está aqui para se atualizar, para acompanhar o que vem saindo de publicação, o que vem saindo de evidência e não ficar para trás, né? Porque quem está aqui eu espero que não esteja querendo ficar para trás. Então, a gente se atualiza e a gente entende hoje que o nível de pressão de suporte que eu vou dar é um nível que me propicia o que a gente chama de normoassistência ventilatória. Eu nem posso dar suporte demais e inibir que meu paciente faça esforço, nem posso dar suporte de menos, porque assim eu favoreceria esforços excessivos do meu paciente. Então, aqui é um exemplo, ó, o paciente está com uma pressão de suporte de 8, e ele está fazendo um volume de quase 900 ml, 896, tá? Então, aqui está acontecendo às custas de muito esforço do meu paciente. Não é porque a pressão de suporte que eu estou dando é muito alta, é porque o esforço do meu paciente está aumentado, tá certo? E daí, a gente viu os principais erros, né? Tem vários, tá, gente? Só para vocês entenderem, tem muitos erros acontecendo, infelizmente. E eu espero muito que vocês sejam esses profissionais que não queiram estar reproduzindo esses erros, mas queiram mudar a prática clínica de vocês. E aí a gente trabalha, né, no ensino com 5 pilares, né, que eu trabalho no curso Ventilação Mecânica Baseada em Evidências, eu trabalho no meu método de ensino e que é o que a gente vai trabalhar no decorrer da maratona. Então, o primeiro ponto é o quê? A fisiologia respiratória. Gente, não dá para entender ventilação mecânica se você não entende fisiologia. Lógico que para todas as áreas, a base de tudo sempre vai ser a fisiologia, não é verdade? Mas quando a gente fala de ventilação mecânica, imagina que você vai estar entregando ao seu paciente um suporte respiratório e que se você não entende como funciona a fisiologia respiratória, né, o normal dessa respiração, como você vai conseguir desenvolver esse racional clínico para entregar o que o seu paciente precisa? Tem que entender de ventilação, tem que entender de perfusão, tem que entender de difusão, tem que entender de constante de tempo, mecânica respiratória. Então, a base para que você domine a ventilação mecânica é, sem dúvidas, a fisiologia respiratória. Mas eu tenho
muita dificuldade, faz muito tempo que eu vi, nunca mais voltei a estudar. Então, vai ter que revisitar, assistir aulas sobre isso novamente, revisitar de repente o West, mas tem que ter esse embasamento da fisiologia para que você entenda os conteúdos da ventilação mecânica, tá certo? Segundo é a mecânica respiratória, que é dentro da fisiologia, né? Mas eu sempre puxo de maneira um pouco separada. Para quê, né? Muitas vezes você conseguiu entender, mas quando você está ali no seu plantão, você tem essa dificuldade. Ah, mas peraí, é um paciente com asma, eu não entendo por que que eu vou ventilar em VCV, por que que eu vou aceitar essa pressão. Ah, mas é um paciente com SARA, eu não entendo por que que o volume vai ter que ser mais baixo. Então, eu gosto de puxar bastante para exemplos, para situações, né, de que a mecânica respiratória de tal jeito, né, aumento de componente elástico vai acontecer tal e tal coisa, aumento de carga resistiva vai acontecer tal e tal coisa, para que vocês entendam, né, por que que a individualização ela é tão importante. Terceiro pilar, né, seria esse desenvolvimento do racional clínico. Vocês associarem o paciente com o ventilador, com a clínica geral do paciente, história, doença do paciente. Porque se isso não acontecer, você está sendo ali um reprodutor, você está sendo ali um técnico e você não sabe o que você está fazendo. E se você não sabe o que está fazendo, quem sofre é o seu paciente, que é quem está ali no leito dependendo de você. Ele não pode fazer nada, ele está ali na total dependência do operador do ventilador mecânico. Se o operador do ventilador mecânico não for uma pessoa que tenha esse racional clínico, né, que consiga associar toda a história clínica do paciente, né, toda a situação clínica do paciente com o que está sendo demonstrado ali no ventilador, a condução do caso do paciente não vai ter um desfecho favorável, tá? Quarto pilar é a simulação. Então, é primordial que a gente simule, que a gente mostre vídeos, que a gente use simuladores, trace situações diferentes para que vocês realmente vejam situações diversas acontecendo e manejem essas situações em quadros diferentes. E por fim, né, e talvez o mais importante, é a atualização, porque pode ser o melhor profissional do mundo, tá? Pessoa que domina a fisiologia, pessoa que tem anos de experiência, mas se essa pessoa não está se atualizando, não está ali a par do que está saindo, do que está sendo publicado, das novas evidências, essa pessoa ela está conduzindo a ventilação mecânica muito bem, com base no que a gente tinha nos anos 2000. E que não é, porque em 20 anos muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa que a gente fazia hoje é errado. Mas, por que é errado? Porque os estudos eles vão saindo, eles vão mostrando, ó, antes a gente ventilava com 15 ml por quilo, não era mais 12, não era mais 10, não era mais 8, é 6. Então, se você não está se atualizando, você ainda está lá com 15. Né? Antes eu usava uma PIP de tanto, mas agora eu sei que não precisa. Então, toda essa evolução, ela vai acontecendo e eu preciso estar em constante atualização, porque muita publicação sai todos os dias, tá? Então, baseado nesses 5 pilares, a gente consegue simplificar a ventilação mecânica para que você entenda e para que você faça a diferença no seu plantão, tá certo? E daí, aqui vai estar o presente, tá? Aqui embaixo tem um linkzinho, onde vocês vão receber um presente dessa aula, tá certo? Não percam o presente, tenham acesso aí ao presente, tá certo? Que é um material complementar para vocês. E postem aí no Instagram de vocês, marque a hashtag VMSegura, marca o @FisioIreneMedeiros, que eu estarei compartilhando aí nos meus stories, quem tá assistindo a maratona, quem tá me acompanhando, e a gente vai se ver na aula de amanhã, tá certo? Então amanhã a gente continua aqui o conteúdo da maratona, eu espero vocês às 8 horas novamente, para que a gente continue falando sobre o manejo seguro da ventilação mecânica. Foi um prazer estar com vocês e até amanhã.